Olá, irmãos, seja bem-vindo ao Pão Semanal. Eu queria meditar com vocês hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 2, tá? Apocalipse, capítulo 2, no versículo 26. Uma escritura, né? Apocalipse 2, 26 diz assim, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Eu queria meditar nessa palavra, guardar até o fim. Guardar até o fim. Quando eu quero falar um pouquinho com vocês, bem rápido, né, para não ser muito cansativo, espero que vocês gostem. E se você gostar, não esquece de compartilhar esse vídeo, de dar aquele joinha positivo, né? Isso ajuda a ranquear o vídeo e também acaba ajudando na evangelização, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal da nossa igreja, no canal Águias de Deus, se inscreva para que você possa estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos. Eu queria falar um pouquinho sobre manutenção, né? Por que manutenção? Porque a Bíblia está dizendo ao que guardar até o fim, aquele que guardar, né? Que conseguir guardar. E a gente só consegue guardar as coisas fazendo manutenção. Você não tem como guardar se você não fizer manutenção. Você pegar, por exemplo, você guardar um carro, digamos que você ganha um carro e você resolva guardar aquele carro pro resto da vida. O motor vai estragar por falta de uso. Ele não pode ficar ali parado, né? Você vai ter que, mesmo guardando, você vai ter que fazer manutenção. Então, nós vamos ver aqui nessa noite que a vida ela é uma vida de manutenção. E quando a gente fala de manutenção, existe 3 tipos de manutenção. Existe a manutenção preventiva, né? Existe a manutenção corretiva e a manutenção preditiva, que é uma manutenção até ela é pouco falada, né? Muito usada, mas pouco falada. A manutenção preventiva é quando você faz o conserto, faz o reparo antes de acontecer o problema, tá? Vocês vão ver que tem tudo a ver com guardar, né? Você faz essa manutenção antes que aquele problema aconteça, né? Que venha a acontecer para que, vamos dizer assim, uma peça não quebre. Então você faz uma manutenção preventiva. E a manutenção, ela está ligada a tudo que você vai fazer. Por exemplo, falando de corpo humano. O corpo humano, você tem que fazer manutenções o tempo todo, né? A gente até brinca que uma das manutenções que o pessoal não gosta muito de fazer é tomar banho, né? Então, se você não tomar banho, o banho é uma manutenção, né? Senão quebra, né? Não só quebra a gente, mas quem está na nossa volta também. Então, fazer manutenção é importante. Se você negligenciar, escovar o seu dente, ele vai cair. É uma manutenção. Então você vê que o corpo humano é feito de manutenção e por falta de manutenção a gente perde, né? A gente acaba perdendo às vezes a saúde ou às vezes um membro do corpo. Então essa é a manutenção que a gente chama de manutenção preventiva. Depois é aquela manutenção que a gente chama de manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela é um tipo de manutenção que você faz quando acontece um problema. Ela, vamos dizer assim, ela não é muito boa fazer ela, porque às vezes o problema vem e a gente tem que fazer uma manutenção. Na vida espiritual, nós fazemos muita manutenção. A oração, ela é uma manutenção preventiva. Você ora, né? Jó,
Você repare que Jó ele orava antes do problema acontecer. O que ele estava fazendo? Uma manutenção preventiva. Tem gente que ele espera o problema acontecer para orar. Ou seja, espera quebrar, espera dar errado, espera o problema vir para que ele possa ir lá e fazer uma oração. A leitura da palavra é uma manutenção preventiva. A oração é uma manutenção preventiva. O jejum é uma manutenção preventiva. Nós oramos antes que o problema aconteça, para que depois, quando acontecer, a gente não entre em desespero, né? Muitas vezes a gente tem que correr a Deus num ato de desespero. Você vê que uma pessoa que não faz uma manutenção, por exemplo, no pneu do carro, a qualquer momento, aquele pneu ele pode estourar e ele pode causar um acidente pior. Por falta de manutenção preventiva, a gente acaba tendo que fazer uma manutenção corretiva. Então não deixe para fazer manutenções na sua vida espiritual corretiva. Faça a preventiva. Se não tiver jeito, aí você faz a corretiva, tá? Porque é melhor fazer a manutenção do que não fazer. E nós temos uma outra manutenção, que é a manutenção preditiva. O que seria uma manutenção preventiva? Aprendemos a manutenção preventiva, que é antes do problema acontecer. Agora falamos da manutenção corretiva quando o problema acontece. E o que seria uma manutenção preditiva? A manutenção preditiva é por tempo de uso. É quando você não tem mais... vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Digamos que você tem a embreagem de um carro. Aquela embreagem ela tem um tempo de vida útil. Às vezes o tempo, por exemplo, ela diz assim, essa embreagem ela roda, vou dar um exemplo, tá? Essa embreagem ela roda 600 km. Aí você fala assim, poxa, chegou a 600 km, mas a minha embreagem está muito boa. Aí o carro vai lá e acusa, você tem que fazer manutenção, que é trocar ela. Só que se você olhar, ela ainda roda um pouquinho mais, mas você tem que trocar. E muitas das vezes as pessoas não querem fazer uma manutenção preditiva. É ir além, é forçar a peça além daquilo que ela pode suportar, sabe? Paulo disse assim, Deus não nos dá uma luta além do que a gente pode suportar. Ou seja, ele não te dá uma dificuldade além do que você pode suportar. Você vê que Deus, ele faz, né? Ele sabe fazer a manutenção preditiva na hora certa. Para não deixar, sabe, cair no descaso, você ficar ali. Tem muitos cristãos que ele deixa a vida dele com Deus e ir embora. A vida vai embora, ele não fez uma manutenção preventiva, ele não fez uma manutenção corretiva. Era para ele ter feito uma manutenção preditiva, ele também não fez. Se você olhar na Bíblia, está cheio de pessoas na Bíblia que deixaram de fazer manutenção na vida espiritual. Ou pararam de ler, ou pararam de orar. Se você para de ler a Bíblia, que é uma manutenção preventiva, o que vai acontecer? Você vai querer ler a Bíblia quando tiver um problema. Ou seja, quando você quebrar. Quando sua família tiver um problema, quando seu filho tiver um problema. Então, quando você faz uma manutenção preventiva, quando chega o problema, você está preparado. Você está bem espiritualmente, você está bem posicionado, então você consegue passar aquele problema. Se você estiver sentindo, sabe, que algo que você esteja fazendo está passando do tempo, você vai parar e vai refletir, vai falar, não, eu preciso parar por aqui, eu preciso melhorar para Deus. Então que Deus nos ajude, irmãos, a fazer todas as manutenções na hora certa. Manutenção no corpo, é importante a manutenção no corpo. Se você, por exemplo, eu estou lutando agora para emagrecer. Se você fica muito gordo, você começa a ficar fora do seu peso, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma manutenção corretiva. E muitas das vezes, uma manutenção corretiva causa outros problemas. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você não troca a embreagem do seu carro no tempo correto. Era uma manutenção preditiva, não era? Agora ela vai quebrar, você vai ter que fazer uma corretiva. Só que o fato de você ter deixado ela ir demais
essa manutenção corretiva, que era só para ser preditiva da embreagem, agora ela vai ocasionar outros problemas e você vai ter que fazer outras manutenções. E às vezes, se você demorar muito para fazer manutenção, quando você vai consertar fica muito caro. Tudo tem o seu tempo, a Bíblia fala, tudo tem o tempo determinado por Deus. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de falar. Existe tempo para tudo. Existe um tempo que você tem que dar um descanso no corpo. O dormir, por exemplo, é uma manutenção. Tem gente que não dorme. Vira a noite, aí ele vai, aquelas baladas da vida, aquela coisa frenética, com o tempo ele vai ser cobrado por isso, por falta de manutenção, dele não ter dormido. A pessoa joga um monte de droga no organismo e vive nas drogas e tal, ele vai ter que fazer uma manutenção corretiva. E muitas das vezes, quando ele vai fazer uma manutenção corretiva, ele está muito mal. Então, eu queria que você refletisse nisso, nesses 3 tipos de manutenções: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. E que Deus te ajude a entender essas coisas, que Deus te ajude a fazer as manutenções na hora certa, que você possa cuidar do que você tem na hora certa. Qualquer ferramenta que você tiver, ela tem que passar por manutenção. Um computador passa por manutenção, uma casa passa por manutenção e assim sucessivamente. Se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos entrar em tantas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Mas que Deus te abençoe, tá? Que Ele te guarde, que Ele te ajude e que Ele seja contigo em cada dia da tua vida, que Ele te ajude principalmente a estar com as manutenções em dia, tá bom?